Então, vamos conversar sobre a prova, porque acho que tem ensinamentos. Mesmo no Círculo de Apolônio, eu botei o Círculo de Apolônio porque, como eu falei, é uma coisa que aparece no eletromagnetismo, nas cargas virtuais e tal. Mas tem uma coisa, talvez uma coisa a aprender. Porque, vamos dizer, a questão... você tem aqui um ponto A, um ponto B, um K maior que zero. Vamos supor assim... Porque, dependendo, né, se o K é menor que 1, você vai ter o círculo para cá. Se ele é maior que 1, você vai ter o círculo para cá. Então, mas vamos pensar assim, K diferente de 1. Então, você quer ter o X aqui. A questão é o conjunto do X tais que a distância AX é igual a K vezes a distância BX. É claro que se o X é o conjunto dos pontos do plano, é uma coisa, se for do espaço, é outra. Se você der uma rodada, você vê que, né, se você tiver a solução para o problema do plano, rodando essa coisa, vai ter a solução para o espaço. Vou chegar lá. Então, é claro que se K for maior que 1, você sempre pode vamos dizer, dividir por K dos dois lados, e aí fica 1 sobre K aqui, e aí 1 sobre K é menor do que 1. Então, só que, vamos dizer, o A troca com o B, em vez de você olhar... Então, quer dizer, aqui a gente pode supor K entre 0 e 1 para simplificar. E aí a gente pode olhar, isso é um problema de geometria e tal. Tem um negócio das bissetrizes, os pés das bissetrizes e tal, tem um approach geométrico. Mas eu quero ser totalmente algébrico, 100% algébrico, ou quase 100% algébrico. Então, primeira coisa, né, isso aqui, pensando assim no plano, eu vou pensar assim, né? Eu vou traduzir isso assim, x, conjunto do x, tais que x menos a é igual a k, x menos b, usando a distância. E vou usar de geometria, digamos que eu fiz uns experimentos, que eu tenho a suspeita de que isso seja um círculo, ou no espaço, uma esfera. Então eu vou tem uma tentação muito forte que eu vou evitar, é botar coordenadas. Porque uma das coisas mais importantes que a gente está aprendendo nesse curso, e que não é pouca coisa, é muita coisa, é aprender a pensar sem coordenadas, a fazer as contas sem coordenadas, quando for possível. Porque, de certa forma, a gente está investindo em situações em que vamos dizer, você faz com coordenadas em R2 e R3 e tem algo ali que se generaliza para Rn. Então, se generaliza para Rn, talvez não precise escrever em coordenadas. E a gente tem uma maneira de escrever sem coordenadas aqui, né, que é, quer dizer, a distância, vamos dizer, o módulo a norma de W é igual a W escalar W. Vou botar a raiz quadrada aqui. Então, eu posso escrever tudo em termos de produto escalar e não explicitar em coordenadas. Quando for em R2, é x1, y1 mais x2, y2. Se for em R3, x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Se for em Rn, vai até n. E a mesma conta estará aqui. E eu penso na esfera, né? A esfera de centro O
Vou botar assim, de centro O, vou botar centro C e raio R, é o conjunto do x tais que x menos C é igual a R. Que, vamos dizer, isso é a mesma coisa, né? Que é igual ao conjunto do x tais que x menos C igual a R2. Aqui pensando R maior que zero, então posso escrever assim, com produto escalar. Repara que isso daqui ó, me dá x escalar x menos 2c escalar x mais c escalar c igual a R2. E aí eu tinha perdido um pouco esse raciocínio, mas esse fim de semana rolou um pega para capar lá em casa, porque o meu filho de 15 anos está à beira da recuperação em matemática. Aí eu fui sentar lá com ele, vi que ele não sabia somar frações e tal, coisas desse tipo, tradicionais. E tinha também, ele também não sabia resolver a equação de segundo grau. Aí eu tive que voltar lá na equação de segundo grau. E quando a gente resolve a equação de segundo grau, eu ia ensinar a fórmula, cheguei até a fazer a fórmula de Bhaskara para ele. Eu disse, não, mas não é assim, né? Quer dizer, você tem uma coisa assim, x2 mais 5x mais 18 igual a zero, você completa o quadrado, certo? Você faz x2 mais 2 vezes 5 meios x mais 5 meios ao quadrado igual a, vamos dizer, mais 18 igual a 5 meios ao quadrado, somei e subtraí. Isso daqui é x menos... Vou botar x mais 5 meios mesmo, né? X mais 5 meios ao quadrado é igual a 5 meios ao quadrado menos 18. Isso daqui é menor que zero. Então não tem solução. Se fosse maior que zero, eu tirava a raiz quadrada dos dois lados e resolvia. Então, se você aprendeu a completar quadrado, você nunca precisa nem decorar a fórmula de Bhaskara. Mais útil até você saber completar quadrado do que saber a fórmula de Bhaskara. Repara que no meio disso, né, tem um quadrado aqui que a gente pode, imagina que eu aqui tivesse alguma coisa, sei lá, D igual a zero. Eu poderia olhar para isso e dizer, bom, eu escrevo assim, né? Xx menos 2cx mais cc igual a cc menos d. Isso daqui é x menos c ao quadrado igual a esse bicho aqui. Se ele for maior que zero, isso é um círculo, uma esfera, quer dizer, certo? É um círculo em R2, uma esfera em R3, ou o equivalente a isso em Rn. Tá claro? Quer dizer, se eu tiver, de maneira geral, né, se eu tiver uma equação assim, AXX mais B, vou botar assim, mais... Aliás, bom, vou fazer assim, XX mais BX mais C igual a zero. Vou botar aqui um B escalar X assim. Então,
eu vou olhar para isso e vou dizer, bom, eu vou botar um 2 aqui, e aqui eu vou somar mais b sobre 2, escalar b sobre 2, igual a norma de b sobre 2 ao quadrado. Isso daqui vai ser x mais b sobre 2 em norma ao quadrado é igual a norma de b sobre 2 ao quadrado menos c. Se isso for positivo, são esferas. Se for negativo, é um conjunto vazio. Se for zero, é um ponto. É a mesma conta, a mesma ideia, algébrica. Posso estar sendo impopular, porque talvez as pessoas que estão aqui hoje sejam mais geométricas, não sei. Mas é engraçado que eu fui buscar essa solução aqui geometricamente, eu estava me enrolando. Porque, olha só, se eu pegar isso aqui, eu transformo facilmente numa coisa com essa cara. Entenderam aqui? Que eu pego uma coisa do segundo grau, quer dizer, norma de x ao quadrado, mas 2 vezes alguma coisa, escalar x, mais um número, igual a zero. E isso define como equação conjunto dos x que satisfazem isso, dependendo do sinal que vai ter aqui. No plano uma circunferência, no espaço uma esfera, ou um ponto, se isso for zero, ou um conjunto vazio. Então, para checar se um negócio assim é um círculo, eu só tenho que ver se isso aqui vai ser maior que zero. E mais, né? Eu tenho o centro do círculo. Quer dizer, a álgebra me dá o centro do círculo. Quer dizer, vou pensar assim. Eu tenho isto aqui. Então, eu tenho x menos a igual a k x menos b. Tudo é positivo aqui, eu posso elevar ao quadrado sem susto, para poder trabalhar com o produto escalar. Então, isso agora é x menos a igual a K2, vou botar assim, menos K2, x menos b igual a zero. E vou fazer as contas cegamente. Então, isso aqui vai dar xx menos 2ax mais a. Bom, isso é muito bom. Deixa aí, depois a gente vê. Menos K2 xx menos, mais, né? Porque aqui eu tenho menos. Então, mais 2K2 bx menos K2 bb igual a zero. Isso é o que me diz essa equação aqui. Aí eu vou procurar. Então, aqui ó, eu tenho 1 menos K2 x escalar x menos 2 a menos K2 b x, quer dizer, juntando esse com esse, mais, aí eu tenho norma de a ao quadrado menos K2 norma de b ao quadrado igual a zero. Eu não esqueci nenhum termo. Bom, primeira coisa, eu vou dividir por isso. Como meu K é diferente de 1, divido. Então, isso aqui vai me dar x escalar x menos 2 vezes a menos K2b
sobre 1 menos K2 x mais norma de A ao quadrado menos K2 norma de B ao quadrado igual a zero. Já vai me dar o meu... Se for um círculo, o centro já está aqui. Né? Porque isso daqui, ó, daria o quê? Daria x escalar x menos 2c escalar x mais norma de c ao quadrado igual a R2. Então, isso aqui é o meu C. E eu só vou ter que checar se vai me sobrar alguma coisa aqui para me botar um raio positivo. Eu estou fazendo álgebra, completando quadrado. E olha que eu tentei e tal, porque, vamos dizer, tem um caminho aqui. Se você sabe lá o negócio dos pés das bissetrizes, você até chega. Tá? Mas o caminho natural aqui é você dizer, bom, se isso aqui for um círculo, ó, tem um ponto aqui e um aqui que eu determino. Aí você determina esses dois pontos. Depois que você determinou esses dois pontos, o ponto médio aqui é o centro do círculo. Tem uma simetria. Então, você tem que checar isso aqui. Aí, se você penosamente determinar esses dois caras, determinar esse cara aqui, você vai achar esse cara. Já está aqui. E aí você vai ter que checar, vai ter que partir desses dois aqui, quer dizer, dessa coisa, e tentar chegar aqui meio às cegas. Mas aqui... Porque tem uma coisa maravilhosa, assim, que é o seguinte, como essa álgebra que está aqui, né? Os vetores, o produto escalar, elas são a expressão algébrica de uma certa geometria, né? Tipicamente, você, quando quer provar que alguma coisa geométrica em que você acredita é verdadeira, você joga na álgebra e, em geral, não precisa nem rezar. Você, vamos dizer, se você fizer tudo certinho, as contas... Bom, claro, às vezes tem uma surpresa, você erra uma conta, chega num zero igual a zero, umas coisas assim. Diz aí, Leonardo, você está olhando assim. Muda assim, você tem que mudar, ela tem que ter um produto escalar. Tá? Porque se não tiver um produto escalar, porque quando a sua métrica é dada por um produto escalar, você está no território da geometria euclidiana. Né? O produto escalar não é só métrica, ele tem distância e tem ângulo. Tem ângulo reto e tal. Uma métrica é uma maneira de medir distâncias que você inventou. Por exemplo, você pega a distância do ponto ao outro, é a soma dos módulos, pega a diferença das vetor aqui, soma as normas, os módulos das coordenadas do vetor. É uma maneira de medir distância. Se você tem duas coisas diferentes, a diferença entre elas tem várias coordenadas, você diz, não, cada coordenada importa, eu vou olhar o tamanho dessa, tamanho dessa, tamanho dessa, vou somar tudo e isso é o tamanho da diferença. Faz sentido, mas você perde um pouco da geometria. Então, nem sempre... A gente está privilegiando a norma com o produto escalar, porque ela tem uma geometria muito forte, muito familiar a gente. E por uma coisa maravilhosa, quando você está trabalhando com estatística, a maneira de medir as coisas é
pelo desvio padrão, pela variância, que vem de uma norma com produto escalar. Já sinalizei isso, mas... E você saber disso é uma vantagem. Boa parte dos estatísticos caminha cegas. Então, aqui eu estou só querendo... Vamos dizer, não tem nenhum problema você fazer com coordenadas. Tá? Você faz coordenadas e tal. Mas é engraçado, né? Porque com coordenadas, quando tem muitas... Vamos dizer, se você tem R3 e tal, já tem... Começa a ter muito número e é mais fácil você não enxergar as coisas. Mas, quer dizer, é claro que aqui eu já estou guiado por isso aqui. Então, eu vou olhar para cá, né? Isso daqui eu posso escrever assim, essa é a norma de x menos a menos K2b sobre 1 menos K2. Esse é o cara ao quadrado. É igual a... Então, isso aqui vai dar x ao quadrado menos 2 vezes x desse cara, mais a norma desse cara ao quadrado, que não está aqui. Eu vou acrescentar, ela está acrescentada aqui, então vou botar aqui A menos K2b sobre 1 menos K2, A menos K2b sobre 1 menos K2, menos esse cara. Tá? Quer dizer, se eu olhei isso aqui, é a parte do x ao quadrado, 2 vezes esse está aqui, falta esse ao quadrado. Então, eu botei e juntei tudo nesse. E aí botei do outro lado esse cara, passei esse cara aqui, é mais aqui. Né? E agora o que eu tenho que checar é se isso é positivo. Se isso é positivo, eu tenho o centro e o raio do círculo. Expressos em termos de A, B e K. Então, quando eu tiver os caras, dá para... Eu não vou fazer todas as questões do círculo apolônio, mas estou indicando uma maneira de pensar que pode ser importante. Só que você vai ter que checar isso aqui, né? Quer dizer, você tem aqui... Ah, desculpa, eu aqui, quando eu dividi, eu esqueci de dividir aqui, né? 1 menos K2, né? Eu dividi aqui e tenho que dividir aqui também. Então, é isso. Quer dizer, aqui eu tenho... a minha questão é se 1 sobre 1 menos K2 ao quadrado. Acho que eu vou fazer, não sei, pode ter uma ideia inteligente, mas eu posso fazer burramente aqui, né? Isso aqui vai ser... vou botar isso assim, A, norma de A ao quadrado, menos K4, norma de B, mais K4, norma de B ao quadrado, menos 2 K2 AB, que é
esse bicho aqui, né? Será que esse cara é maior que esse daqui, né? 1 sobre 1 menos K2. Eu estou fazendo esse. Vou olhar, comparar esse com esse, tá? Então aqui eu vou botar de novo K2, norma de B ao quadrado, menos... Bom, aqui tem um cara positivo, eu posso cortar isso aqui com esse, né? Então aqui a minha questão é comparar a norma de A ao quadrado mais K4, norma de B ao quadrado, menos 2K2 AB com... aí eu tenho 1 menos K2 aqui, então aqui eu vou ter K2, norma de B ao quadrado, menos K4, norma de B. Certo isso aqui? Peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo certo aqui. Não, né? Eu troquei o sinal à toa, né? Estou comparando se esse é maior que esse. Quer dizer, aqui, na verdade, eu tinha que ter posto assim, né? Então, aqui é menos K2 norma de 2, mais K4 norma de B ao quadrado, mais norma de A ao quadrado, menos K2 norma de A ao quadrado. Deixa eu ver, deve ter umas coisas para cortar aqui, né? Esse com esse aqui, esse com esse aqui. E aí a minha pergunta passa a ser se, passando para o lado de cá, se K2, que multiplica norma de B ao quadrado, mais norma de A ao quadrado, que são esses dois que passaram para cá, menos 2 AB é maior que zero. Se A é diferente de B, bom, isso é o quadrado, que eu estou perguntando se B menos A ao quadrado é maior que zero. Bom, não escrevi, mas minhas hipóteses, claro, o ponto A e o ponto B são diferentes, então isso aqui é maior que zero. Oi. Como é que eu passei daqui para cá? Eu tenho que checar se isso daqui é maior que zero. Ou seja, checar se esse é maior que esse. Tá? Quer dizer, checar se esse daqui é maior que o... Estou checando esse contra esse, para ver se a diferença é positiva. Não precisava ter feito assim, mas sei lá, foi o que me ocorreu. Então, o sinal é esse mesmo, é o A2 menos K2B2. Aí eu só... Bom, um tem 1 sobre 1 menos K2 no denominador, o outro tem 1 sobre 1 menos K2 ao quadrado. Então, eu cortei aqui, sobrou esse cara, eu multipliquei aqui. Aqui eu fiz o produto escalar, né? O produto escalar é desse por esse, que é norma de A ao quadrado, desse por esse, que é K4, norma de B ao quadrado, e menos 2 vezes o produto de A por K2B. Então, tem o 2K2 e o produto de A por B aqui. Estou fazendo contas... Isso também é um passo importante, não é assim... gente, não é muito natural. Você define o produto escalar multiplicando coordenada a coordenada e somando. Mas tem as propriedades do produto escalar. Então, você pode esquecer qual é a definição de produto escalar que você está usando e simplesmente fazer as contas com as propriedades do produto escalar. Foi o que eu fiz aqui. Significa que em qualquer circunstância, né? Mesmo porque eu dei uma prova de concurso uma vez, que foi uma coisa assim, usando o produto escalar da integral.
E se você não pensar dessa maneira, fica difícil. Estou dizendo isso, quer dizer, que essa formulação aqui, quando você passa para cá, você não está perguntando qual é o produto escalar. Não está perguntando se você está em R2, se está em R3, se está em R4, se está em R1000, se o produto escalar é o produto escalar canônico, ou se você botou pesos no produto escalar. Se você está no espaço de funções, esse produto escalar é o produto escalar da integral. Então, é uma demonstração que, além de certa forma, enxugar, você tem menos coordenadas para manusear, ela evidencia que a hipótese, a única coisa que importa aqui é isso, essa formulação com produto escalar. E, de fato, vamos dizer, eu sou um software que me deram isso daqui e mandaram checar se era uma esfera no meu espaço. Eu não sei o que é uma esfera, mas é melhor que o ChatGPT, porque o ChatGPT às vezes diz umas besteiras, porque está lá probabilisticamente e tal. Aqui não. Fez ali, conferiu tudo, chegou no final, sim. Resposta, sim. Olhares de espanto, assim. Mas, olha só, tudo que eu fiz foi formular em termos de produto escalar. E ter uma certa desenvoltura, né? Quer dizer, que tipo de coisa... Que tipo de coisa eu sei? Eu sei o seguinte, que A mais B é igual a A mais BB mais 2AB. A gente se empolga tanto que tira o produto escalar daqui e sai. Esquece que são vetores e não números. Aqui é o produto escalar de A por B. É a mesma conta de A mais B por A mais B. Usa a propriedade distributiva e comutativa. Aqui você vai ter A vezes B mais B vezes A. É a comutatividade que me permite grupar os dois. Por exemplo, se fosse produto de matrizes, quando você tem matrizes A mais B, matrizes quadradas, isso vai dar AA mais BB mais AB mais BA. E esse é diferente desse, você não pode juntar. Não, coisa, se for produto vetorial, aí zero. Porque a B é menos BA. Então, tem uma coisa poderosa de álgebra que é isso, que você tem uma certa estrutura algébrica. Aqui, esses caras são vetores em algum espaço vetorial. Então, eu tenho soma, tenho produto por escalar, e nesse caso, eu estou supondo que eu tenho também produto escalar. E essa estrutura tem operações que são algébricas e essas operações satisfazem certas propriedades. Que elas são feitas, né? Vamos dizer, não é que elas são feitas, elas se tornam simpáticas quando elas são semelhantes a propriedades que a gente já conhece dos números. Então, associatividade, distributividade, quando é uma multiplicação, comutatividade, quando tem, é ótimo, mas nem sempre tem.
E aí você usa, assim como a gente opera. Eu tive para fazer meu filho fazer essa continha aqui também. Não, porque tem vamos ver, tem um momento lá atrás, né, que você, lá, né, e diz aqui, ó, você tem aqui 2 bolinhas aqui, 4 bolinhas aqui, e aí você vai multiplicar por 4, e aí você tem 2 vezes 4 mais 4 vezes 4. Então, 2 mais 4 vezes 4 é 2 vezes 4 mais 4 vezes 4. Você passa por aqui para depois dizer, né, que A mais B vezes C é igual a AB mais AC. Depois dizer, bota um C mais D aqui, faz 2 vezes isso. Tem todo esse... Aí, como a gente já viveu isso, acho que a gente está apto a fazer essas coisas aqui. Podia ser A mais B, C mais D aqui. Tá legal? Tá. Porque é uma desenvoltura algébrica que exige um nível de abstração. Quer dizer, você pensar um elemento. Né? Você tem um negócio de RN, tem um monte de coordenadas, e você diz, não, isso aqui vai ser um vetor e eu opero com esse negócio, esquecendo as coordenadas. Somo, multiplico por escalar e tal. É uma desenvoltura algébrica que alguém que estudou um pouco mais de matemática tem. E alguém que não estudou um pouco mais de matemática não tem. Então, acho que é bom que vocês tenham. Não é para, nem sempre. Às vezes você tem que. Às vezes as coordenadas importam e você tem que botar as coordenadas lá para ver o que está acontecendo. Mas às vezes não, às vezes você olha de fora e diz, opa. É o olhar do especialista. Beleza? Essa é uma das coisas principais desse curso. Porque você pode, voltando ao meu filho lá, ele não sabia multiplicar, acho que ele não sabe, não estou garantindo, mas operar com frações, porque ele, no caso que tinha, ele entendia percentagem, então ele transforma em porcentagem e se virava. Mas o bom é você transformar a porcentagem em fração e se virar melhor. Né? Então, o fato é que eu estou vendo que ele, até hoje ele sobreviveu. Você pode sobreviver durante muito tempo sem esse nível de abstração, mas tem um momento que talvez ele seja importante. Uma das coisas importantes desse curso é aprender a fazer essas coisas. Bom, então isso é o toque das questões lá do Círculo da Polônia. Pensar um pouco dessa maneira, eventualmente. Mas realmente você porque também depois quando você pensa dada a esfera em um ponto, você já pega uma manha e dizer, bom, com esses números que eu tenho aqui, se eu botar o centro da esfera na origem, fica mais simples. Quer dizer, eu não preciso botar um sistema de coordenadas, mas vale a pena botar uma origem no centro da esfera e fazer contas e tal. Aí tem uma... Eventualmente é isso, quer dizer, você está pensando sem coordenadas, mas é como se tivesse uma origem em algum lugar aqui que não faz diferença. Mas, em uma certa circunstância, pode fazer. Tá legal?
Aqui o círculo de Apolônio não é tão importante. Agora você tem o nome. Na hora que você tiver que precisar do círculo de Apolônio, você busca lá círculo de Apolônio, ele vem. Mas essa maneira de pensar é importante. Bom, isso. Tem a casquinha de sorvete. Pode fazer a casquinha de sorvete também, geométrica. Casquinha de sorvete. Tinha um cone lá, né, que era Z2 igual a alguma coisa, 5, 10, sei lá, 9? 9x2 mais y2. Isso pensando em coordenadas polares, né, se você pensar o z aqui e o xy aqui, isso aqui é a distância à origem. Então, o cara que está aqui, a distância dele à origem, ao quadrado, é isso aqui. E o z é a distância para cá. Então, isso aqui é a mesma coisa que você pensar em z igual a 3x, z igual a 3r, vamos dizer assim. R sendo esse cara. Então, você faz alguma coisa assim, né? Bota aqui 1, 2, 3, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. E você tem isso aqui. É um cone. Porque para cada R que você pegar aqui, você tem o Z correspondente. Então, aqui é como se tivesse 1, 3. Então, você tem aqui esse cone, só que a gente vai olhar a interseção disso com o plano. Olhar o plano. Algum plano. Bom, qual é o plano não vai importar tanto que eu não vou fazer as contas. Mas é alguma coisa dado como Z igual a um alfa X. Hã? Z igual a 10 mais X sobre 2. Tudo? Tá. Ou 2Z igual a... Então, é Z igual a 5 mais X sobre 2. Então, olha aqui o X agora assim, né? Então, você tem alguma coisa assim, com essa inclinação, meio. O Y está aqui, ele não está desempenhando papel. Então, Z igual a X sobre 2 passaria aqui, e você soma 5. Então, vou esquecer o 1 aqui, e aí você soma 5, você vem aqui no 5 e passa um plano paralelo a esse. E ele vai cortar aqui e vai... Ultimamente não tenho visto muito essa casquinha assim mais nitidinha, mas é isso, né? Você cortou o cone e ficou com a casquinha de sorvete aqui. E eu quero saber a área da minha casquinha de sorvete. Né? De repente eu vou fabricar a casquinha de sorvete, quero saber a área, volume e tal, para poder otimizar alguma coisa. Bom, pelo menos eu sei que isso é uma elipse. Aí tem a maneira... esse problema é o seguinte, antigamente tinha cálculo na arquitetura, os alunos de arquitetura odiavam e tal, mas era super legal o seguinte, dava aula na arquitetura, podia falar, imagina uma superfície assim e tal, todo mundo enxergava. E os rabiscos que eles faziam nas carteiras também eram maravilhosos. Desenhar, assim, tem essa parte assim. Mas fora isso, não era muito... mas eu estava dando aula de arquitetura e pensei, vou passar esse problema. Aí, a minha maneira natural é pegar esse negócio aqui e abrir.
Eu acho que eu já costurava na época, mas tem uma coisa meio surpreendente quando você olha molde de manga, de camisa, não essa minha aqui, que está meio assim, né? Você corta, que é uma coisa desse tipo, né? Você tem um cilindro, ou mesmo um cone assim, um pouquinho, não é tão acentuado, né? E você secciona aqui. Então é uma coisa parecida com isso. E quando você abre para fazer o molde, a nossa tendência natural é pensar que é uma coisa assim. E não é. É uma coisa assim. Então, você faz a conta, você vai ver que tem uma senoide aqui. E se você fizer aqui, vamos dizer, esse cone, quando você abre, ele vai ter uma coisa assim, e aqui vai fazer uma coisa assim. E aí tem que parametrizar esse negócio assim, tal, fazer uma integral dupla. Eu sei que eu fiz umas 2 páginas de conta, apanhei para cacete, errei várias vezes e finalmente consegui arduamente. E depois eu tive uma outra ideia. A outra ideia é a seguinte: isso aqui é uma elipse. Eu sei calcular, né? Aqui eu consigo calcular com essas informações, sei calcular o eixo maior, o eixo menor. Claro, esse não é como um cilindro, né? Num cilindro, quando você secciona assim o cilindro, tem uma elipse aqui, e aqui no meio está o centro da elipse. Aqui, como é um cone, não, né? O pedaço de cá é maior que o pedaço de cá, então em algum lugar aqui você tem o centro da elipse. Mas de qualquer maneira, você tem todos os dados, você calcula. Tá? Essa elipse, você pode projetar aqui no chão e ter aqui uma outra elipse. E como a área da elipse de semi-eixos A e B é πAB, então, o problema até com a inclinação, né? Outra maneira de pensar é a seguinte: essa figura aqui está nesse plano, aqui você tem um outro plano, então projetou aqui, a área daqui é a área daqui vezes o cosseno do ângulo. Então, também se pode fazer direto. Mas eu sei calcular essa área aqui. Agora tem uma coisa que é um pouquinho delicada, que é o seguinte. Em cima, vamos dizer, se você olhar, vou desenhar aqui no chão, né? Essa elipse aqui, né? Ela está aqui no chão. E aí, em cima de cada retinha, quer dizer, se eu olhar aqui, isso aqui não é o centro da elipse, né? Porque ele é a projeção desse cara daqui. Então, esse cara daqui está realmente, né, nessa elipse aqui, esse pedaço de cá é menor do que esse aqui, alguma coisa assim. Tem um cara aqui, também, acho que não tem razão para pensar que ele é o foco, mas é um ponto aqui. E aí você tem esses caras assim. E em cima de cada um deles tem uma geratriz do cone. Tá? Então, no nível infinitesimal, você tem essas coisinhas aqui. Né? Se fosse, vamos dizer, um barril cônico feito de ripas, né? Você teria as ripinhas triangulares aqui, as ripinhas triangulares aqui em cima. Entenderam a ideia do barril? Sabe como é que é um barril, né? Barril você curva, mas pensa assim, pensa um barril cônico que é feito de ripas aqui. Cada ripa está em cima de um negócio assim. Agora, detalhe crucial. Cada ripa aqui faz com a ripa daqui o mesmo ângulo, que é esse aqui. Legal? Entenderam tudo? Acabou. Porque essa área daqui, eu vou somar essas areazinhas aqui. E na de cima, eu vou somar essas areazinhas aqui. Só que cada areazinha daqui é o mesmo número, é 1 sobre o cosseno do ângulo
vezes a área de baixo. Então, a área de cima é 1 sobre o cosseno desse ângulo vezes a área de baixo. Então, se eu tenho essa elipse, eu tenho a área dessa elipse, tenho esse ângulo aqui, eu tenho essa área aqui, eu tenho esse ângulo aqui, eu tenho essa área aqui. Aí, quando eu fiz isso, fiquei feliz. Agora entendi. Agora... Aí botei, sei lá, de repente alguém fazia, ou pelo menos pensaram nisso e conseguem apreciar a ideia aqui. É importante na hora que você calcula integrais, múltiplos e tal, tem um pouco essas sacadas às vezes. Deu para entender? É uma sequência, quer dizer, é a mesma... eu tenho aqui uma elipse, então eu sei calcular a elipse. Essa elipse se projeta aqui, eu tenho outra elipse. Sei calcular a área da elipse. E essa ideia aqui de que essa área é uma soma de... Vamos dizer, no nível da aproximação, é uma soma de áreas de triângulos. Aproximo por áreas de triângulos. E essa daqui também é aproximada por uma soma de áreas de triângulos. Em que cada triângulo aqui se projeta aqui segundo o mesmo ângulo. Penso assim, infinitesimalmente. E aí isso me dá que essa área daqui é um número que eu calculo vezes a área dessa daqui. Ou pensando, essa daqui, a área dessa daqui é a área dessa vezes o cosseno desse ângulo. Que eu sei calcular. O cosseno desse ângulo aqui é 1, 3, então é 1 para a raiz de 10. Né? Em algum lugar tem um raiz de 10 aí. Não sei se, né? Vai ser um raiz de 10. Isso aqui foi só uma questão extra. Oi. Parte do ângulo, desde o começo, quer dizer, a ideia básica é a seguinte, né? Quando eu tenho dois planos formando um certo ângulo alfa, se eu tiver uma figura aqui nesse plano e projetar ortogonalmente aqui, essa figura, ela tem, vamos dizer, ela é feita de linhas. Eu posso pensar ela aqui, né, nesse ângulo, ela é uma figura assim, aqui está essa reta aqui, e aí eu penso que ela está quadriculada assim, ou retangulada, reticulada assim, e aí na hora que ela está aqui assim, ela se projeta, esses comprimentos aqui se projetam no mesmo tamanho, eles estão na horizontal, eles caem do mesmo tamanho. Enquanto que esses comprimentos aqui, eles estão aqui assim, então eles se projetam aqui, ó, e esse tamanho dividido por esse é o cosseno de alfa. Tá legal? Então, cada quadradinho aqui vira um retângulo que tem um lado igual a esse daqui e o outro lado é esse daqui multiplicado pelo cosseno de alfa. Então, no fim, passando ao limite, quer dizer, todas as aproximações que eu tenho aqui me fornecem uma aproximação aqui que dá o mesmo número que eu tinha aqui multiplicado pelo cosseno de alfa. Na hora que eu passar o limite, a área fica multiplicada pelo cosseno de alfa. Eu usei isso lá para mostrar que a norma do produto vetorial era a área do paralelogramo.
Mas ideias assim importantes, é bom que elas voltem 3, 4, 5 vezes até você dizer, não, agora entendi. Ou então, agora desisti, nunca vou entender, mas decorei. Tem essas alternativas. Eu tenho o Pedro Maia, que foi o cara da primeira turma da matemática aplicada. Um dia ele me disse que ele teve aula com um professor aqui, o Morales, e que o Morales disse para ele, não, se você não entender, decora. Porque uma coisa que você decora, ela fica lá incomodando você. Porra. Você não esquece porque você decorou, e ela está lá te incomodando porque você não entendeu por que aquilo... Então você fica ruminando aquilo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, um dia, de repente, você... Ou então, né, depois de muitos e muitos anos, você se confessando ao padre, diz, padre, eu nunca entendi esse negócio. Já vi matemático top mundial, assim, esse negócio aqui, eu sei a demonstração, mas eu não entendo. Acontece também. Mas quando você decorou, você... Aquilo mexeu com você, tá te espetando, te instigando. Se você simplesmente ignorar, aí não é tão bom. Tá legal? Podemos... E tem a outra da elipse de... Não me lembro muito bem, mas eu quase mandei fazer um programinha também, era meio bobo. Quer dizer, você tem 2 vetores, eu esqueci quais são os nomes deles, V1, V2, alguma coisa assim, né? V1 e V2. Aí você faz C de T igual a cosseno T V1 mais seno T V2. Então, aqui assim, né? Vamos dizer, aqui está o V1, aqui está o V2, tem aqui o menos V2, o menos V1, e aí você faz esse negócio e faz alguma curva assim. V1 e V2 não precisam ser perpendiculares, nada, mas eu, não sei vocês, mas eu aprendi no curso CVGA que a imagem de uma elipse por uma transformação linear é uma elipse. Então, se eu fizer a transformação linear que leva E1 em V1, E2 em V2, eu transformo cosseno T E1 mais seno T E2, vira cosseno T V1 mais seno T V2. Então, aqui eu tinha um círculo de raio 1 e isso vira uma elipse aqui. V1 e V2 não necessariamente são os eixos principais. Pode ser quaisquer. O importante aqui é que eles sejam linearmente independentes para não virar um segmento de reta. E se eu quiser achar os eixos principais, óbvio, né? Que o eixo maior vai corresponder ao maior tamanho aqui, e o eixo menor ao menor tamanho aqui. E como eu sei que é uma elipse, esses caras, o ponto de máxima aqui, o ponto de mínimo aqui, vão ser perpendiculares de alguma maneira. Eu até simplesmente poderia dizer, bom, esses caras existem e pronto. Então, você pode fazer o exercício, que é calcular norma de C de T ao quadrado é igual a... Aí você vai fazer isso aqui, ó, vai ser cosseno quadrado T V1 ao quadrado mais seno quadrado T V2 ao quadrado mais 2
seno t, cosseno t, V1, V2. Não botei coordenadas para economizar um pouco. E aí o máximo disso e o mínimo disso é derivar igual a zero. Assim. Então, vamos chamar isso aqui de f de t. Agora estamos no território do cálculo de uma variável. Então, f' de t é igual a menos 2 cosseno t. Vamos chamar isso aqui de A, alfa, beta, gama, não sei, né? Menos 2 cosseno t, seno t, alfa, mais 2 seno t, cosseno t, beta, mais... Aí eu tenho 2 vezes seno quadrado, 2 vezes cosseno quadrado t, menos seno quadrado t, gama, né? Porque aqui vai dar cosseno t vezes a derivada do seno, que é cosseno, e seno vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, tem aqui aqui você tem seno de 2t, beta menos alfa, mais cosseno de 2t gama igual a zero. Então, você passa alguém para um lado, alguém para o outro, né? Sei lá, bota aqui cosseno de 2t gama igual a alfa menos beta seno de 2t, e aí, dependendo quem for diferente de zero aqui, né? Porque o alfa ser igual a beta é possível, esses dois caras serem do mesmo tamanho, né? Mas quem é o gama, esse produto escalar aqui ser zero também é possível. Tá? Se os dois forem zero, é um círculo, claramente, né? Porque V1 e V2 vão ter o mesmo tamanho e vão ser perpendiculares. Vou supor que não é um círculo. Então, aqui você vai ter, digamos assim, gama sobre alfa menos beta igual a tangente de 2t. E aí você tem a tangente de 2t. Então, tem aqui um certo número aqui que corresponde, né, esse ângulo e esse daqui vão ter a mesma, esse número aqui, né, tangente de 2t. Significa que o t, você vai ter um t aqui que é metade desse, outro t que é metade desse. Né? Meio que claro aqui, né, que quando você varia de π sobre 2, troca sinais aqui, mas o importante é que este cara e esse aqui são perpendiculares. Porque esses dois caras que têm a mesma tangente estão assim, alinhados. Aí quando você pega a metade daqui e a metade daqui, eles formam um ângulo reto. Então, significa que aqui no círculo, né, tem dois tempos, um aqui e outro aqui, que um vai aqui e outro vai aqui. Isso, na verdade, é uma outra demonstração do caso bidimensional da decomposição em valores singulares. Eu tenho a transformação... claro, teria que mostrar que esses caras são ortogonais aqui, tá? Mas eu tenho a transformação linear, transformando esse círculo nessa elipse. Aqui eu tenho o eixo maior,
aqui eu tenho o eixo menor, e eu sei que tem dois caras perpendiculares, um está indo aqui, o outro está indo aqui. E aí você tem a história. O importante, de certa forma, é que aqui tem uma variação de ângulo aqui de π sobre 2 nessa história. Mas aí, assim, equacionei e tal, estou usando, vou dizer assim, quando a gente é professor, a gente tem a ilusão de que aquilo que a gente deu no curso da aluno sabe. Então, isso aqui eu estou usando para vocês aprenderem cálculo 1 e CDGA. Então, claro, sabemos tudo isso. Mas tem uma coisa legal que eu coloquei nessa questão por causa das leis de Kepler. Eu prometi para vocês que vamos ver as leis de Kepler de uma maneira meio diferente, assim, fazendo o oscilador harmônico, que tem órbitas elípticas, e pensando nas órbitas dos planetas, que também são elípticas, e que a transformação de Joukowski transforma órbitas elípticas de Hooke, vamos dizer assim, em órbitas elípticas de Kepler. Isso a gente viu. Quer dizer, você... Isso aqui, então, é uma... Isso aqui é uma elipse de centro na origem. Aqui, a nossa C de T. Eu não sei se eu chamei ela de W, sei lá. W de T. Agora a gente pega e transforma por Z2, que não é... Vamos ver, leva faz aqui o Z de T igual a W de T ao quadrado, no plano complexo. Então, essa elipse que tinha centro na origem, ela vira uma outra elipse aqui, que tem... Aqui era a origem, aqui a origem, tem um foco na origem. E, independente do que a gente fez agora, tem o seguinte, essa elipse tem um eixo maior que está em algum lugar aqui e um eixo menor que está aqui. Então, tem um número complexo aqui, A, e um número complexo B, esse aqui é o eixo maior, esse é o eixo menor. E aí, o A vai virar A2, o B vai virar B2. E... Hã? Pois é, o problema é, não sei se é isso que você está querendo dizer. Esse A é o maior aqui. Então, o quadrado dele é o maior de todos. Então, o quadrado dele, o A2 está aqui, ó. Na direção do eixo maior aqui. Agora, observa o seguinte, que aqui do A para o B tem um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer o seguinte, que, vamos dizer, se aqui tiver um vetor unitário V1 e aqui unitário V2, o V2 é o V1 rodado de 90 graus. Rodado de 90 graus é multiplicar por I. Mas não importa. Tá? Não importa. Importa o seguinte, aqui você tem um ângulo θ, aqui você tem θ mais π sobre 2. Então, quando você multiplica, quer dizer, eleva esse cara ao quadrado, esse ângulo θ é multiplicado por 2. Então, se você olhar aqui o ângulo daqui, desse cara, esse ângulo é 2θ. Porque aqui fazia um ângulo θ. E esse cara daqui é 2θ mais π. Ora, se aqui está com o ângulo 2θ mais π, dá uma volta para cá. Então, aqui, ó, esse cara é o B2.
porque aqui... E aí ganhamos que o eixo maior aqui é A2 mais B2. E essa sacada é importante lá na parada do Kepler, porque tem uma hora que tem a lei dos períodos, que é aquela lei maluca lá do um ao quadrado do outro ao cubo, não sei o quê, né? E de onde saiu esse negócio, sei lá. Mas tem a ver com isso, porque quando eu estou elevando ao quadrado aqui, o cara que dá meia volta aqui vai dar uma volta inteira lá. Então você tem como calcular o período daqui usando alguma integral com esse negócio. E você tem como achar o eixo maior a partir dessa coisa aqui. Então, isso, vamos ver, virou um exercício de prova, um problema de prova, mas ele não está aqui como problema de prova porque ele vai voltar triunfalmente em algum momento aí. Então, foi isso. Botei... vamos dizer, cada questão da prova teve o propósito de ensinar alguma coisa. Faz parte, vamos dizer, da minha experiência. E os alunos só pensam na hora da prova. Afinal, ali está valendo. Né? Aliás, uma das coisas que é uma das catástrofes no básico da engenharia é que o cara está fazendo aquelas matérias básicas, está lá. Mas, até um tempo remoto atrás, os alunos de engenharia entravam todos para engenharia. E, pelas notas deles no básico, eles iam poder escolher o curso, se era eletrônica, se era produção. Então, o cara estudava porque ele precisava daquela nota para compor o CR dele, se ele queria entrar na eletrônica, na produção, uma coisa assim. Então, tinha alguma motivação não tão nobre, mas é a mesma coisa. Né? Quer dizer, na hora da prova, você precisa fazer a prova porque você precisa da nota. Eu quero passar, mas... Tá bom. Aí eu digo, tá bom, para passar você vai ter que pensar um pouco nessa ideia aqui que é importante. Então, essas são, vamos dizer, os comentários sobre as questões da prova. Tinha mais alguma que eu não comentei? Basicamente isso. Né? Me lembro. Hã? Ah, da parábola, sim. Parábola é uma outra questão bonitinha. Vou contar, já que eu vou contar a história, vou contar a origem dessa questão. Assim, né? Há muitos anos eu inventei um curso de geometria, que eu sei estudar com geometria, assim, cônicas e tal. E no penúltima aula, eu passei esse problema, que não era esse. Mas era o seguinte, você dá um ponto aqui, outro ponto aqui, dá um círculo aqui, outro círculo aqui, e agora eu quero os centros dos círculos que são tangentes simultaneamente aos dois aqui. Então, quer dizer, eu quero coisas desse tipo. E aí você faz a conta aqui, né? Então, aqui vamos dizer, você tem O1, O2, aqui você tem C, aí aqui você tem R2, R1, aqui você tem R, aqui você tem R. Né? Então, você tem que essa distância CO1 é igual a R mais R1. CO2 é igual a R mais R2. Se você está de bobeira sem nada para fazer, você, pô, se eu subtrair, eu cancelo R. Então, CO2 menos CO1 igual a
R2 menos R1. Fiz assim porque o R2 é maior que o R1. Aí digo, opa, hipérbole. Diferença, né? O ponto C, a diferença dele para esse cara, a distância dele para esse cara, menos a distância dele para esse cara, é uma constante, não depende do C. Mas é um ramo de hipérbole. Não é? Isso aqui vai me dar um ramo de hipérbole aqui assim. Aí, imediatamente, você, peraí, cadê o outro ramo? Aí, você sabe que tem que ter um outro ramo em algum lugar. É porque você não pensou nessa situação assim. Então, tem esses círculos aqui assim. Vão ter os 6 aqui. E que vão dar outro ramo dessa hipérbole. Aí já, pô, legal, pô, uma hipérbole. Aí você... Não, mas peraí, tem outro tipo de círculo aqui, assim. E aí você faz a conta com esse outro tipo de círculo assim e acha outro ramo de hipérbole. E já está claro, né, que tem um outro ramo de hipérbole, não sei se é esse aqui, que vai ser... Devia ser verde esse negócio. Enfim. Tá? Então, você tem duas hipérboles. Eu não tinha... Eu passei por mim inocentemente no dia da última aula, comecei a fazer e foi aparecendo isso. Eu disse, caramba. Aí, você ainda pode pensar uma outra coisa. Se você mexer nesses dois círculos brancos, essas hipérboles se movem. E tem um momento especial, né, em que esses círculos podem ser tangentes. Quando os círculos são tangentes, é claro que qualquer ponto dessa reta daqui é centro de um círculo simultaneamente tangente a ambos. E, na verdade, e tem os outros aqui assim. E tem os outros aqui assim. Então está claro que uma das hipérboles, que é a primeira que eu notei, permaneceu. A outra virou uma reta. Aí pergunta, você olha para esse e diz, não, mas hipérbole não vira reta. Né? Nessas circunstâncias, a hipérbole vira um par de semirretas. Então, como apareceu, tá certo? A hipérbole que eu tinha lá, ela degeneraria em algum par. Os focos estão aqui. Então, ela ia fazendo assim. Você pode fazer isso no GeoGebra. Ou olhar o filme que eu fiz, que tem contando essa história toda. Então, esses caras degenerariam em um par de semirretas aqui. O que aconteceu aqui? Aí é simples, você... não, mas peraí, mas eu podia estar nessa situação assim. E aí, nessa situação assim, tem esses círculos assim, esses assim, e esses assim, e esses novos círculos assim formam uma elipse aqui. Então, se você vem por fora, você tem esse par de semirreto. Se você vem por dentro, essa elipse degenera nesse outro pedaço aqui. E por isso você tem a semirreta. É a degeneração da hipérbole com a degeneração da elipse. E aí você continua a andar e tem uma hora que um círculo vai parar dentro do outro e você tem as coisas assim, e você tem as coisas assim, e você tem duas elipses. Até o momento final, que os dois círculos são concêntricos, e aí você tem dois círculos. Então é bonitinho, você vem com duas hipérboles. Então, procurem lá em algum lugar do meu canal, nas playlists de CVG. Acho que eu vou botar na página do curso. Né? Tem o vídeo todo dessa... Faz mais ou menos detalhes. Mas, bom, isso é o suficiente. Né? Aí, claro, tem a pergunta, mas e a parábola? Porque
porque não tem parábola nessa história. A parábola, uma maneira de obter essa parábola, talvez, seja pensar assim, tem um círculo aqui, tem um outro aqui, e esse raio daqui vai aumentando até virar uma reta. Então, digamos que você tenha esse problema, que você tem um círculo e uma reta, né? Então aqui você tem o centro O, e aí você tem esses círculos aqui que tangenciam os dois. E aqui, claro, aqui ó, você tem o Rzão, aqui você tem o Rzinho, aqui você tem o Rzinho, e se você passar uma outra reta aqui com uma distância aqui, Rzão, então esse ponto CO igual a CR. Tá? E aqui você tem R, que é igual a R mais R. A R é essa. R, não, vou chamar S, né? Vou chamar de S essa reta aqui. Essa aqui já tinha algum nome. Beleza, mas talvez eu tenha esquecido algum tipo de círculo, né? Tipo esses que fazem assim. Então, esses que fazem assim, né? Tá aqui o meu O, tá aqui o C. Então, como é que eu faço essa coisa aqui? Aqui, ó, eu tenho CO, aqui eu tenho R, aqui eu tenho Rzinho, deixa eu ver que está meio mal feito, né? Tem aqui o centro O. E, digamos, aqui está a minha reta assim. Mais assim. Então, e aqui está o C. Então, aqui eu tenho o Rzinho, aqui eu tenho o Rzão. Na verdade, esses caras têm que estar alinhados aqui, né? Rzão está aqui meu ponto P. Bom, esse P não importa, né? Tá? Então, aqui eu tenho RCO é igual a Rzinho menos Rzão, né? Esse aqui é o Rzinho, né? E aqui eu tenho R. Então, se eu botar R para cá, vamos chamar isso aqui de S, é igual a CS. E aí é outra parábola. Então, eu tenho esse tipo de círculo que tangencia assim, e tenho esse outro tipo. Esse cara daqui está parado. Esse aqui está parado. Então, eu tenho aqui esses círculos assim e esses círculos assim. E a minha reta está aqui, tangenciando. Então, tem duas parábolas. Uma faz isso, né? Passa aqui no meio. A outra, quer dizer, esses caras aqui, ó, eles aumentam para cá, né? Então, essa outra parábola é isso aqui, CO, né? Tem uma outra parábola, bom, é aqui também, né? Aqui, tá? Porque o foco é o mesmo, a diretriz é que muda só, né? É isso, então tem duas parábolas.
Então, só uma diversão. Essa é puramente, não precisa de coordenadas, de vetores, de nada. Só desenhar e tal. Que horas são? 2h35. Bom, vamos... Tem perguntas ainda sobre a prova, comentários, perplexidades? Bom, eu estou pensando em fazer uma pausa álgebra linear, porque a gente entrou no teorema espectral por causa da classificação lá das cônicas, das quádricas, né? Então, começamos a falar de mudança de coordenadas eu enunciei o teorema espectral, não demonstrei. Mas ele tem, como eu falei, ele tem um irmão que é a decomposição em valores singulares. O teorema espectral é assim, né? Você tem uma transformação T, assim, de Rn em Rn, n igual a 2, 3, no nosso caso assim, né? Mas é do espaço nele mesmo. E aí tem uma base, né? Uma base aqui, epsilon n, ortonormal, que serve tanto aqui como aqui, tal que e lambda1, lambda-n reais, tais que T de epsilon i igual a lambda-i epsilon i, todo i. Então, teorema meu particular, mas aqui ela tem que ter, isso aqui não vale, primeiro a transformação tem que ser de Rn em Rn, quer dizer, tem que ser uma matriz quadrada, e ainda tem que satisfazer Q de U escalar V igual a U escalar T de V para todos U e V. Então, o que resulta numa matriz simétrica. Então, caso particular, mas como já falei, é um teorema muito importante, está ligado à série de Fourier lá no passado, está ligado às cônicas, mas está ligado às equações a derivadas parciais que modelam a propagação de calor, as ondas eletromagnéticas e a mecânica quântica. Então não é pouca coisa. Teorema Mas, de certa maneira, repare, eu estou falando em propagação de calor, ondas eletromagnéticas, mecânica quântica, todas essas coisas acontecem em espaços vetoriais de dimensão infinita. E o operador que a gente tem, então, não é dado por uma matriz, ele é tipicamente o operador de Laplace. O operador que eu não vou escrever, apesar de poder escrever com derivadas parciais, eu sou de outra seita, então não vou escrever dessa maneira. Mas tem alguma coisa que está um pouco ainda distante. Mas tem um irmão dele que é muito parecido, tem uma demonstração muito parecida. Na verdade, a demonstração do outro pode ser reduzida à demonstração desse daqui, de certa maneira, que é a decomposição em valores singulares, que eu já comentei para vocês, e que é o seguinte: você não supõe... Na verdade, eu vou, num primeiro momento, supor que é uma transformação T de Rn em Rn mesmo, mas, na verdade, depois a gente vai ver que pode ser de Rn em Rm. E não tem hipótese nenhuma a mais, sem nenhuma hipótese. Então, o desenho é esse, né? Você tem aqui, cada vez que você pega uma base
ortonormal aqui, ou uma base qualquer aqui, a transformação transforma, vamos pensar só que ela é bijetiva aqui. Tá? Ou, pensando assim, um isomorfismo. Isomorfismo significa que é uma transformação linear bijetiva. Tá? Então, ela está transformando esses caras assim, quer dizer, esse cara, esse sistema de eixos vira, vamos dizer, aqui você tem V1, V2, e aqui você tem T de V1, T de V2. O fato é que não importa qual seja a transformação, eu estou dizendo objetiva para eles não colapsarem, né? Não importa qual seja a transformação, se você começar a fazer o cubo mágico aqui, mexer as bases ortonormais, mantendo sempre ortonormais, aqui de alguma maneira, tem uma hora que você acha esses caras ficam perpendiculares aqui. No caso bidimensional, é simples, você simplesmente gira, né? Todas as bases ortonormais vão ser dadas assim. Né? Você vai girando no círculo unitário aqui, e esse negócio aqui vai mudando também. E aí tem uma hora, está sempre perpendicular aqui, tem uma hora que esses caras aqui ficam nesse formato assim. Então, a grade, a vantagem é o quê? Que você sabe que você vai ter um sistema de coordenadas aqui, com a origem aqui. Então, você é um sistema de base ortonormal aqui, V1, V2, e que, de alguma maneira, vai se transformar num sistema aqui assim, e também vai ter uma base aqui, e esse aqui, vamos dizer, esse aqui vai ser o T de V1, esse aqui vai ter o T de V2, então você vai ter um certo U1 aqui, U2 unitários, né? Então T de V1 vai ser igual a sigma 1, U1, T de V2 igual a sigma 2, U2, tá? E o 1 e o 2 também vão ser unitários e ortogonais aqui. Significa que se você escrever essa transformação linear, pegando vetores dessa base e escrevendo as imagens nessa base, significa que, quando você fizer a matriz, né, você vai pegar, a matriz vai ter o quê? Você vai pegar, já que é nessa base, você vai pegar o V1 e vai escrever a imagem dele nessa base de cá. Como T de V1 é sigma 1 V1, você vai ter sigma 1 aqui, o resto aqui vai ser zero. E como vou botar em R2 aqui, né? Você vai ter o T de V1 é sigma 1, o 1 mais 0, o 2. Então vai ser sigma 1, 0. E o outro é 0 vezes esse, mais sigma 2 vezes o outro. Então a matriz vai ser assim, bonitinha, diagonal. Ainda por cima você pode fazer as entradas positivas, que você pegou esse cara, dividiu pela norma para ficar unitário. Pegou esse cara, dividiu... Eles são ortogonais. Então, se eles são ortogonais, você pega os unitários aqui, sigma 1 e sigma 2 vão ser... E é padrão você pegar o sigma 1 maior, o sigma 2 menor. E em Rn significará você ter uma base ortonormal aqui, outra aqui, e a matriz assim. Que faz a coisa do desacoplamento. Claro que isso vai significar escrever a nossa matriz assim. Quer dizer, a transformação T, ela tem uma matriz aqui, que é A11, A21, A12, A22. Essa é a matriz dela nas base canônica, base canônica. Para transformar nessa daqui, significa o seguinte, que se você pegar, você vai ter uma matriz, primeiro, tá? Isso aqui é pensando assim, ó, aqui base canônica, aqui base canônica. Essa matriz.
Para usar essa matriz aqui, você tem que fazer o seguinte, né? Você tem que pegar o cara que entra na base canônica e transformar para essa base daqui. Então, tem uma primeira matriz aqui que transforma da canônica para essa. Aí, quando você aplica a transformação nessa base, você vai usar essa matriz aqui. Mas ela vai pegar o vetor que agora está nessa base e vai dar a imagem dele nessa base aqui. Mas você quer que ele saia na base canônica, então você tem que entrar com uma outra matriz aqui que vai pegar o cara que está nessa base e escrever na base canônica. O fato de que essas duas bases são ortonormais vai facilitar muitíssimo a nossa vida. Porque, quer dizer, o cara que entra nessa base, que está escrito nessa base, transformar na canônica, é só botar as colunas, esses caras nas colunas. A inversa é a transposta. Então, aqui tem uma matriz, que é essa matriz dos V's aqui, que é a V transposta. E aqui é que transforma desses caras para a canônica é simplesmente a matriz que tem esses caras aqui. Então, uma vez que você acha esses caras e acha essa matriz, o custo de inverter essa matriz é zero. É o custo de transpor. Racionalmente, sempre tem um custozinho. Então, é relativamente barato. Mas ela tem uma coisa que é fantástica. Vou falar assim de uma aplicação desse tipo de coisa, que é o seguinte: imagina que a sua matriz aqui, né, seja o vídeo de uma câmera de segurança. Então, não necessariamente, não tem por que ser quadrado, mas no momento eu vou passar por alto assim. Então, cada coluna, né, isso aqui são os diferentes tempos. Cada coluna aqui, na verdade, é uma matriz, que é a foto, certo? Uma câmera de segurança, ela vai fotografando, está lá parada, fotografando. Então, cada foto é uma coluna aqui. É razoável supor, claro, uma câmera de segurança está parada, tem um cenário lá que não muda. Então, essas fotos aqui, elas, vamos dizer, cada uma tem um espaço de dimensão alta, né? Mesmo que sejam baixa definição, sei lá, mas aí, alguns milhares de coordenadas em cada uma dá para considerar, né? Porque, afinal de contas, é um retângulo, né? Então, são várias coisas em um espaço de dimensão relativamente alta. Dá para considerar que esses caras não se espalhem pelo espaço todo. Quer dizer, de alguma maneira, eles estão agrupados dentro de alguns vetores. Quer dizer, a ideia é que você pode compactar essas imagens sem uma perda tão grande, porque elas estão variando em torno, vamos dizer, da foto, do portão da sua casa, botou a câmera de segurança no portão da sua casa, e aquela foto ali são variações sobre aquilo. Então, a ideia é que esses caras são relativamente próximos. Então, uma ideia é compactar esse vídeo aqui, considerando que você vai pensar assim, ó, essa matriz tem um número grande aqui, N, de vetores. Mas isso aqui talvez não tenha dimensão N. Esses caras, quer dizer, até pode ter, mas eles estão lá no RN, mas eu poderia dizer que eles estão próximos de algum subespaço.
acreditar que eles possam estar próximos de algum subespaço de dimensão menor. Então a ideia é dizer, olha, eu vou trocar eu quero uma aproximação dessa matriz aqui por uma matriz que, em vez de ter posto n, posto é a dimensão das colunas da matriz, ele tem um posto k menor que n, se possível bem menor. Então, como é que eu encontro essa aproximação? Dentro dessa hipótese de que, em princípio, eu não precisaria de n fotos linearmente independentes aqui. Eu precisaria de n fotos, mas elas seriam todas combinações lineares de k fotos. Mesma coisa quando você faz um arquivo, imagina assim, Polícia Federal, passaportes, fotos. A minha, de cada um de vocês, são pessoas, então, tipicamente, tem nariz, 2 olhos, boca, uma coisa assim. Então, você pode ter ali milhões de fotos e não necessariamente você precisa de milhões de características para reconhecer aquela pessoa. Então você pode pensar, não, eu tenho milhões de fotos, mas todas elas vão viver num espaço de dimensão, sei lá, 1000. E aí você vai botar elas assim, cada foto é uma coluna, e você quer que todas elas sejam combinações lineares de 1000 vamos dizer, fotos padrão. Aqui, combinação linear pode somar e pode subtrair. Não pensa mais, né? Assim, olho, tal, não sei o quê, cor, algumas coisas. Então, só que eu, em vez de fazer isso de maneira empírica, eu penso assim, ó, eu quero então substituir essa matriz por uma outra matriz com as mesmas características, só que em vez do posto aqui ser n, eu quero que o posto seja k. E eu quero que essa matriz seja a mais próxima possível dessa daqui. E vamos dizer, como eu acredito que produto escalar sempre vai me dar uma vantagem competitiva, eu vou pensar assim, né? Então eu tenho aqui a matriz A e eu vou aproximar por uma índice K. Essa daqui tem um posto N, sei lá, ou essa aqui tem posto K. E eu quero o seguinte, que a norma de A menos AK seja mínima. Essa daqui esteja o mais próximo possível dessa aqui. Eu vou medir assim, eu faço a diferença, coordenada a coordenada, aí pego as diferenças e faço a soma dos quadrados, que é o quadrado da norma. Né? Então, significa que essa coisa daqui, vamos dizer, é uma índice K, que é, vamos dizer, epsilon 1, epsilon M1, epsilon 1N, epsilon MN, e eu quero que o somatório de epsilon e J ao quadrado seja mínimo. Na verdade, tiraria a raiz quadrada. É a norma, eu penso essa matriz como uma coisa de Rn vezes M, somo os quadrados das coordenadas, tiro a raiz quadrada ou não, vou botar aqui assim, e quero que seja mínimo. O problema é ambicioso, né? Mas imagina que eu fiz isso aqui em Rn, então aqui eu estou nessa situação assim, a minha matriz A está aqui e ela é igual a uma matriz U, a minha matriz sigma aqui, que é sigma 1, sigma n, e aqui a matriz V transposta.
E eu quero aproximar essa pela... Sabe o que eu faço? Eu chego aqui no sigma K e digo, corta aqui, aqui é 0 agora. E está pronto. Essa é a melhor aproximação. Um teorema. Então, essa decomposição em valores singulares tem esse tipo de propriedade interessante, que é usada em estatística também. Em estatística chama análise de componentes principais, que é justamente você está lá catalogando os clientes da grande empresa para a qual você vendeu a sua alma lá, você tem uns psicólogos, né, da empresa e tal, e querendo definir um certo número de características dos clientes que seriam suficientes para você classificar eles. Então você colhe, tem aquela montanha de dados enorme, cada cliente tem zilhões de características, você diz, não, mas aqui, se eu, vamos dizer, não for tão exigente assim, com uma pequena perda, 10 características, que significa, vamos dizer, o cliente, você sabe dele, sei lá, salário, o sexo é uma coisa 0,1, não, pode ser mais, hoje já, mesmo assim, em princípio, são números inteiros. Mas várias, tá certo? Imagina assim, você tem um negócio, números reais, grandes características. Então, em vez de pensar isso, que são as características brutas, você vai dizer, não, tem aqui essa característica, é uma combinação de características, outra que é outra combinação de características, outra que é outra combinação de características, são esses U's ou os V's da nova base. E aí, usando essas coordenadas, eu pego o meu cliente, vejo as coordenadas dele nessas coordenadas aqui, com isso eu tenho uma informação boa. Então, mais ou menos esse tipo de análise que passa por dizer, ó, eu tenho uma matriz aqui que, né, vamos dizer, eu tenho as entradas, eu posso pensar as entradas do cliente, as saídas que eu tenho, mas está tudo muito misturado, agora eu separo em novas coordenadas e a coisa funciona. No caso da fita de vídeo, é isso. Realmente, você compactou, diminuiu a dimensão, perdeu alguma informação, mas quando você passa o vídeo, você ainda diz, caramba, alguém arrombou o meu portão. Aí tem que ser, ver se dá para reconhecer mais ou menos alguém que arrombou o seu portão. Oi? Uhum. A decomposição sem truncar aqui está tudo preservado, toda a informação está aqui. É claro que, de certa maneira, você está gastando mais aqui, porque aqui ó, você tem M, então você tem M vezes N. Aqui você tem N, ou M, sei lá, ou M, vamos dizer, a coisa da ordem de grandeza de M ou N. Isso aqui não é tão importante. Mas aqui, você está saindo de Rn e chegando em Rm. Então, isso aqui é M por M. E esse daqui é N por N. E claro que isso ao quadrado, quer dizer, M ao quadrado mais N ao quadrado é maior que Mn. Então, você estava guardando Mn, está guardando mais. Então, isso só vai funcionar bem quando você truncar. Porque você troca K aqui. Quando você troca por K aqui, você já não precisa de tudo que tem aqui.
e nem de tudo que tem aqui. Então, vamos dizer, se o K for relativamente pequeno, né, esse custo aqui fica menor que esse aqui. Sei lá, 10% às vezes já é uma coisa boa. Às vezes, isso é crucial para você. O pessoal de telecomunicações é muito com isso, porque você tem que... Né, você está lá na chamada de vídeo e você tem que mandar esse negócio rapidamente para chegar lá do outro lado a tempo de ser visto. É até engraçado, eu não sei se... Acho que ainda está assim, né? Porque a TV Globo tem algum sistema antigo de transmissão que quando o cara daqui fala com o cara dos Estados Unidos tem uma diferença assim de 1 segundo que pelo celular você não tem. Mas, de qualquer maneira, é isso. Quando você faz a decomposição em valores singulares, está tudo aqui. Então, a ideia é que aqui, vamos dizer, você tem 1 milhão de caras. Eles estão... Aqui a gente bota em ordem decrescente, porque, de certa maneira, quando a gente classifica aqui, o primeiro V é a principal característica. Digamos assim, na câmera de vídeo, não, a foto do cenário sem nada, provavelmente é a coisa mais importante. Então, essa você guarda. Depois, a segunda coisa vai ser a segunda mais importante, a terceira. Então, elas estão classificadas, e aí você diz, bom, aqui já chegou daqui para baixo, já não está somando o que vem aqui, é pouquinha coisa, então eu corto aqui, está perto. É essa a ideia. E é um teorema ultrageométrico. Vamos dizer, tem a cozinha da mudança de base e tal, tem o teorema do núcleo da imagem, mas no frigir dos ovos é um teorema é um teorema de existência, ele precisa que você maximize alguma coisa, provar que, bom, não sei se você já viu esse cálculo, mas vamos dizer, a mesma coisa, você tem um conjunto fechado, limitado em Rn, e tem uma função contínua, então ela atinge um valor máximo. Você precisa de alguma coisa assim, ou o teorema fundamental da álgebra, alguma coisa que garanta a existência desses caras aqui. Mas o que eu acho legal desse teorema em relação ao teorema espectral é porque o teorema espectral você fica com a promessa de que ele vai ser importante em dimensão infinita, enquanto que ele é importante em dimensão finita mesmo. Ele está nas câmeras de vídeo, ele está na decomposição, na análise de componentes principais, da estatística e tudo. Então, engraçado que ele não era muito... Ele era conhecido, acho que mais ou menos desde o começo do século XX, mas não tinha essa popularidade toda que ele tem hoje. As aplicações começaram a botar ele na frente. Então, estou pensando assim, o Paulo provavelmente não vai ter tempo de falar isso, o Jorge Linear. Eu vou falar aqui. Tem a ver com cônicas. Quer dizer, você viu que eu usei esse teorema, eu posso usar esse teorema, né, para ver se você tem uma cônica aqui assim, obtida por uma transformação linear. Você tem uma transformação linear, transformou um círculo numa cônica. Aí você pega a base canônica, o E1 está aqui, o E2 está aqui. Aí o T de E1 vem para algum lugar aqui, T de E1. E o T de E2 vem para algum outro lugar aqui que eu não controlo, é a transformação linear. Então não tem nada a ver esses caras com os eixos principais. Mas você pode escolher uma nova base e dizer, ó, nessa base aqui,
Esse cara vai no maior cara aqui. Então, ele vai aqui, e nesse elemento aqui, esse vai aqui, e esse vai aqui. Então, aqui você tem ε1, ε2, aqui é o A, o B, esses caras são vetores, T de ε1 igual a A, T de ε2 igual a B, e você garante que isso funciona. Aqui eu vou usar, num outro contexto de equações diferenciais e tal. Mas a grande coisa desse teorema não é dimensão 2, nem 3, é dimensão n alta. E para você reduzir de dimensão muito alta para dimensão relativamente baixa, para ganhar escala nesse negócio aqui. É um teorema que tem muito, vamos dizer, tem toda essa culinária das matrizes, tem métodos numéricos para você calcular esses caras, tem que ter método numérico para calcular essas coisas todas e tal. Né? Mas ele tem uma geometria relativamente simples que a gente consegue entender bem e que sempre pode ser útil na hora de você buscar os métodos e tal, saber o que você está fazendo. Então, minha ideia... Mas para chegar... Eu vou dar uma revisada, assim, eu vou pegar em base, dimensão, que tem... Já são 3 horas. Vou voltar lá para a base, dimensão e tal, um minuto da imagem, tudo, vou chegar aqui.